Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Venício e seja bem-vinda e bem-vindo, como eu já falei, à nossa 58ª aula, videoaula de estudos da obra A Gênese, de Allan Kardec, onde passaremos aqui mais ou menos uma hora abordando ciência e espiritismo. Então, você que gosta de ciência e da doutrina espírita, esse é o canal voltado para você. Aquelas recomendações de sempre, não é? Inscreva-se no canal, você que ainda não o fez, deixe o seu gostei, isso é muito importante para a relevância do canal, para inclusive a continuidade do mesmo, pois ele é feito para você. Mas é óbvio que se você não gostou, chegar no final, você achou que esse vídeo não foi interessante, deixe o seu não gostei aí, usem a aba de comentário para tecer os comentários, me perdoem a redundância, principalmente acerca dos assuntos abordados, acerca do nível de profundidade, enfim, deixe sua opinião aí concernente em algum tema abordado, enfim, o canal é feito para vocês, todos aqueles e aquelas de fé espírita ou não, mas que tem, como eu, um desejo inquebrantável pelo saber, pelo conhecer das coisas. É óbvio que o nosso contexto aqui é espírita, o canal ele é espírita, então a contextualização, o embasamento, ele é assentado, digamos assim, na doutrina espírita. Mas você, de qualquer outra fé sincera, quer seja católica, protestante, evangélica, né? Até inclusive ateia, fiquem à vontade. O canal aborda ciência, aborda doutrina espírita, mas o canal, a essência do canal é o respeito necessário a toda fé sincera, a todo questionamento concreto, tá? Todo questionamento que faça sentido. Então, sejam todas e todos bem-vindos. Não esqueçam de assinar o canal, apertem aí no sininho para que vocês ficarem sabendo sempre dos nossos vídeos, tá bom? Isso é muito importante. Eu estou gravando esse vídeo numa manhã de quinta-feira, 21 de outubro de 2021, o mundo ainda em pandemia, no Brasil também especificamente. Chegamos, né? Estamos na cota dos 4.000 mortos. 4.000 mortos, não, perdoe-me. Quem dera que tivéssemos somente 4.000 mortos, são 604 mil mortos. Temos uma taxa de mortes aí de, em média, 350 vidas por dia, 350 óbitos diários, em média, né? Isso é uma média. E alguém pode dizer assim, é um número pequeno, é um número baixo. Se você analisar esse número apenas do ponto de vista numérico, sim, ele é baixo, né, em função da... Já chegamos a uma cota de 4.000, aí sim, já chegamos a uma cota de 4.000 mortes diárias. Então, visto por esse ângulo, com certeza, graças a Deus, estamos num número bem menor. E graças à ciência, graças à vacina. O número de mortes tem caído no Brasil e no mundo todo é por causa das vacinas, somente por causa disso. Poderia ser bem melhor ainda se os negacionistas pensassem, né, e deixassem a ignorância de lado e acatassem a ciência, porque não é outra coisa senão as vacinas que estão salvando vidas. São as vacinas que estão diminuindo, está fazendo cair vertiginosamente o número de mortos. E isso são dados
incontestes. Então, aquele meu apelo de sempre, né? Tome a vacina. Tome a vacina. Na pior das hipóteses, se você acredita que ela não serve para nada, tome pelo próximo. Tome em respeito às pessoas com as quais você convive. Tá legal? Bom, vamos dar início então à nossa aula de número 58. Estamos estudando o capítulo 12, né, que se intitula Gênese Mosaica. O capítulo 12 de A Gênese, ele é dividido em duas partes. A primeira parte aborda os 6 dias, né, aqueles 6 dias da criação, que já vimos aí com bem detalhe nas aulas 56 e 57. E aí vamos terminar a abordagem que Kardec faz dos 6 dias. E aí, em seguida, quando terminarmos isso, vem a segunda parte, que é a perda do paraíso, na visão espírita, né? O que Kardec nos ensina a respeito disso. Então, sem mais delongas, né? Vamos lá. Na aula passada, aula 57, nós encerramos no comecinho do item 11. O item 11 tem 2 parágrafos, e aí nós analisamos o primeiro parágrafo do item 11, que eu só vou reler para gente, para provocar aquele sincronismo, tá? Aquela concordância de fase. O item 11 do capítulo 12, Kardec assim escreve: ele se ouve com mais acerto, dizendo que Deus formou o homem do limo da terra. A ciência, com efeito, mostra que o corpo do homem se compõe de elementos tomados à matéria inorgânica, por outra ao limo na terra, ao limo da terra. E aí nós discutimos isso detalhadamente na aula predecessora, né, na aula anterior, de número 57. Comentamos até aqui do aspecto da química orgânica, que aqui Kardec não conhecia ainda a química orgânica. Então, quando ele fala que o ser humano veio unicamente da matéria inorgânica, ele comete essa falta do ponto de vista da química por não considerar a matéria de origem orgânica, que é a matéria composta do elemento químico carbono, mas que não era ainda tão conhecido assim na época dele, tá bom? Bom, então, dando continuidade, né, no segundo parágrafo desse item, do item 11, Kardec assim aborda: a mulher formada de uma costela de Adão é uma alegoria, aparentemente pueril se admitida ao pé da letra, mas profunda quanto ao sentido. Tem por fim mostrar que a mulher é da mesma natureza do homem, que é, por conseguinte, igual a este perante Deus, e não uma criatura à parte, feita para ser escravizada e tratada como ilota. Na minha tradução tem assim, ilota. Ilota quer dizer a pessoa que pertence ao mais baixo nível de miserabilidade da sociedade. É o escravo, a pessoa que é realmente um miserável ou uma miserável, aquela que lhe faltam tudo, né? E, infelizmente, vemos muito disso nas ruas hoje em dia. Continuando, tendo-a como saída da própria carne do homem, a imagem da igualdade é bem mais expressiva do que se ela fora tida como formada separadamente, do mesmo limo. Equivale a dizer ao homem que ela é sua igual e não sua escrava, que ele a deve amar como parte de si mesmo. Realmente, nesse sentido alegórico, nesse sentido metafórico, que realmente é como o texto bíblico deve ser interpretado, não ao pé da letra, realmente há uma intenção de transmitir essa mensagem, se nós nos atermos ao texto bíblico, de que a mulher é um igual do homem, ela veio do homem, portanto, tem a mesma natureza do homem.
E o fato figurativo, muito interessante esse detalhe, o fato figurativo de a mulher ter sido retirada da costela de Adão tem uma significação muito interessante. É que a costela, ela não está acima e não está abaixo, está no meio. Quer dizer que é mais um emblema, é mais um símbolo de que a mulher não é maior nem é menor do que o homem, pois ela não foi tirada de repente de um osso da cabeça, para dizer que ela seria, por exemplo, a altivez do homem, nem ela foi retirada, por exemplo, de um osso do pé, significando que o homem poderia usá-la, escravizá-la e pisoteá-la. Embora, tristemente, muitos homens, totalmente inconsequentes e sem noção, tratem as mulheres de maneira tão perversa, de maneira tão injusta, de maneira tão negativa. Mas não. A mulher foi tirada da costela do homem, ou seja, do seu meio, para demonstrar a igualdade, parâmetro de igualdade. Tá? Então é dessa maneira, e Kardec foi muito assertivo, dotado de uma sabedoria muito grande em nos interpretar dessa forma, porque realmente é assim que se deve ver, é assim que se deve tecer a ideia. Não literalmente de que de fato a mulher tenha sido retirada ou formada da costela do homem. E aí vamos abrir um pequeno parêntese aqui. Deixa eu falar uma coisa logo para vocês. Na verdade, a ciência não sabe como o ser humano apareceu. Tem teoria, claro, muitas teorias, mas a ciência não tem a resposta final. Temos a teoria mais coerente, a teoria dotada de maior padrões de lógica é a teoria da evolução, ou utilizando-se a teoria da evolução, utilizando-se a genética e utilizando-se a paleoantropologia, consegue-se mapear numa aproximação muito grande a nossa origem, a origem da espécie humana. Mas a ciência não tem a palavra final. Mas, assim, não é por não termos a palavra final que não temos resposta alguma, não. Sabe-se muita coisa já da origem, sobre a origem do ser humano. Sabemos que descendemos de uma única célula ou de um único ser ancestral, que é o Luca. Depois nós vamos falar sobre isso. Descendemos desse tronco e daí ramificou-se para os outros troncos das outras espécies, como arqueia, fungia, animalia e por aí vai. Fiquem tranquilas e tranquilas, pois nós vamos abordar esse tema com mais detalhe nas aulas adendo ou aulas extras, que muito provavelmente serão logo após, apresentarei logo após o capítulo 12. Mas uma curiosidade assim que destoa, né, diametralmente da Bíblia, é que na Bíblia o primeiro ser foi um homem, né, o Adão, é o que consta lá na Bíblia. Mas, geneticamente falando, paleoantropomorficamente falando, e bom, o que a ciência considera nos dias de hoje é que o nosso ancestral do homo, da espécie Homo, né? O nosso ancestral mais antigo, mais longínquo é a Lucy. Vocês já devem ter ouvido falar. Se não ouviram falar, fiquem tranquilas e tranquilos, pois falaremos muito dela, da Lucy. Sim, uma mulher. É considerada o nosso mais antigo ancestral, é uma mulher, foi um fóssil encontrado, eu não sei se foi ao certo no sul ou na parte central da África, mas é o nosso ancestral mais antigo, ou pelo menos é o fóssil mais antigo de um ser humano que se tem conhecimento. E olhem, vejam só, é um fóssil feminino, a Lucy. Quem assistiu, inclusive,
aquele filme de ação muito bonito com a Scarlett Johansson, né, a Viúva Negra do universo cinematográfico Marvel. A Scarlett Johansson tem um filme chamado Lucy, inclusive, em homenagem a Lucy, e numa dada parte lá do filme, a personagem da Scarlett Johansson encontra-se com a dita, a própria Lucy, numa cena muito bonita, muito bonita. Recomendo até o filme aí para vocês assistirem. Então, curioso, né, como o nosso ancestral mais antigo seja uma mulher, a Lucy, e faz todo sentido. Inclusive, arqueologicamente, a Lúcia é tida hoje como a mãe de toda a humanidade. Mas nós vamos falar sobre isso com calma mais para frente, tá ok? O que nos importa aqui, o que é muito importante abordar aqui e agora, é essa figura, eu não digo folclórica, mas romantizada e parametrizada e, acima de tudo, uma linguagem metafórica, ou seja, figurada, mas que nos traz essa mensagem muito bonita, que nos traz essa mensagem maravilhosa de que homens e mulheres são iguais perante Deus. Homens e mulheres são iguais perante responsabilidades e deveres para com a vida, homens e mulheres, claro, sim, eu até acredito que cada um tem o seu papel distinto na vida, do contrário, não haveria essa divisão de homem e mulher, divisão essa material, claro, mas que ambos e ambas devem respeitarem-se mutuamente. Nenhum de nós é melhor do que ninguém, cada um tem sim o mesmo objetivo, que é a evolução moral, intelectual, material, e estamos aqui para ajudarmos uns aos outros, estamos aqui, homens e mulheres, e todas as outras definições que hoje em dia existem, né? Eu não vou entrar nesse mérito, não agora pelo menos, acho que nem vou chegar a entrar, mas homens, mulheres e todas as outras definições que já existem hoje em dia devem respeitar-se, porque todos nós temos os mesmos direitos, todos nós temos os mesmos deveres perante Deus, perante a vida. Todos nós estamos aqui na mesma rocha, na mesma linda joia azul. Sofremos as mesmas consequências, os mesmos impactos, os mesmos abalos. Claro que do ponto de vista, em média, e de um ponto de vista geral, né? Porque se o clima, por exemplo, do nosso planeta que está sendo tetricamente mudado, isso vai trazer consequência para todos, homens, mulheres, as outras denominações, pobres, ricos e tudo mais. Claro que, como sempre, os pobres sofrerão mais e imediatamente. Mas fica aí bem claro o contexto bíblico, muito interessante, muito, muito pertinente à ordem das coisas. Bom, dando continuidade, então, no item 12, que muito interessante que no começo, nós termos uma ideia do poder verdadeiro de Deus. Poder verdadeiro de Deus, né? No item 12, Kardec se expressa da seguinte forma: para espíritos incultos, sem nenhuma ideia das leis gerais, incapazes de apreender o conjunto e de conceber o infinito, essa criação milagrosa e instantânea apresentava qualquer coisa de fantástico que faria a imaginação. O quadro do universo tirado do nada, em alguns dias, por um só ato da vontade criadora, era para tais espíritos o sinal mais evidente do poder de Deus. Que configuração com efeito mais sublime e mais poética desse poder do que a que estas palavras traçam. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus,
a criar o universo pela ação lenta e gradual das leis da natureza, lhes houvera parecido menor e menos poderoso. Fazia-se-lhes indispensável qualquer coisa de maravilhoso que saísse dos moldes comuns. Do contrário, teriam dito que Deus não era mais hábil do que os homens. Uma teoria científica e racional da criação os deixaria frios e indiferentes. E essa é a questão. Nós procuramos sempre, parece que nós seres humanos temos uma tendência a procurarmos sempre o que é mágico, o que é fantasioso, o que é mitológico. Kardec deixa bem claro aqui, não basta ser Deus, tem que ser um Deus que haja feito um mago, com uma varinha de condão, que diga, é assim e assim é. Talvez muitos de nós ainda não tenham a visão, a consciência do verdadeiramente maravilhoso. E o verdadeiramente maravilhoso, nós chegamos até ele através das ciências, através da matemática, do cálculo, da física, da química, da geologia, da arqueologia, da paleontologia. E nós vemos realmente como Deus age. E não, Deus não age com varinha de condão. Deus não age com uma voz de comando que se faz imediatamente. Deus age através da providência divina. Deus age através das leis da natureza. Quando se estuda, por exemplo, a teoria da gravidade, que começou por Isaac Newton, né? Quando ele descobre que matéria atrai matéria na razão direta do produto de suas massas ou magnitudes, e na razão inversa do quadrado da distância que as separa, temos assim o primeiro vislumbre maduro, consciente de o que é gravidade. Coube ao alemão Albert Einstein amadurecer esse conceito e nos mostrar que a gravidade, na verdade, é um efeito geométrico do espaço, que a gravidade, na verdade, é o efeito da curvatura do espaço-tempo. E entendendo bem essas leis que demonstram, por exemplo, por que a Terra é esférica e não plana, por que o universo é como é, por que os planetas giram em torno do Sol, por que o nosso Sol, com a nossa linda joia azul e as outras joias do sistema solar, giram num dos braços da galáxia em torno do centro galáctico. Aí está a ação de Deus, que não se faz no tempo mesquinho que nós compreendemos, mas se faz sim essa ação de Deus no tempo dele, no tempo de Deus, que seguramente não é o nosso tempo. O nosso tempo, o tempo que nós queremos que assim seja, é um tempo ilusório, é um tempo dotado de preconceito e de muitos quereres que temos. O tempo de Deus não liga para as nossas mesquinharias, não. Dizer que Deus fez tudo em 6 dias, com a intenção de mostrar um Deus soberano e maior do que tudo, é ridículo. É outro sim, expressão máxima da ignorância de nós mesmos, por não compreendermos as leis da natureza. Compreender a Terra formada há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Compreender que para aparecer o homem, na nossa espécie, Homo sapiens sapiens, compreender que aparecer a nossa espécie não foi em 6 dias, durou mais de 4 bilhões de anos e 490 milhões de anos para que isso acontecesse. Isso não faz um Deus menor, ou não faz de Deus algo menos poderoso. Faz de Deus realmente o que ele é, poder absoluto, planejador absoluto, verdadeiro arquiteto, artífice do universo, que coloca as suas coisas em cada lugar, que provoca e desencadeia a evolução em parâmetros gigantescos em tudo, gigantesco no espaço, gigantesco no tempo.
ou como diria Albert Einstein, gigantesco no espaço-tempo. E claro, a nossa compreensão é que desde os primórdios fora uma compreensão infantil, como era de se esperar de seres que, na época, e agora me referindo a Moisés, ainda engatinhava nos conhecimentos do mundo, ainda perguntava-se as causas das coisas. Mas hoje, caro ouvinte, estamos em 2021, temos a ciência, o que a ciência já descobriu, e o que o produto dessa ciência já tem causado em nós. Vejam aí o mundo ao redor: carros, aviões, trens, metrôs, foguetes, remédios, transportes, vacina, óculos, microscópios, telescópios, radiotelescópios, telescópios orbitais, microprocessadores, tecnologia que faz essa aula ser possível. E também não criamos tudo isso em um dia, ou dois, ou três, ou cinco, ou 10. Criamos ao longo de milênios de história da nossa espécie, na nossa peregrinação, na linda joia azul. Mas é isso, o ser humano, ele busca o mágico. É muito parecido com a história dos UFOs, né? Dos aliens. Todo mundo afirma ter visto alien em algum lugar, algum objeto alienígena em algum lugar. E isso encanta, sabe? Porque é o maravilhoso. E o ser humano esqueceu que o mais maravilhoso do que isso é ver o próximo. É ver um filho seu, uma filha, ver a sua mãe, ver seu pai, ver um tio, ver acompanhar o ápice da vida de um homem ou de uma mulher, acompanhando a vida do seu avô, da sua avó, vendo os mares, os rios, lagoas, florestas, serras, geleiras, vendo as coisas do mundo. Isso é mais do que maravilhoso. E parece que nós fechamos os olhos a isso. Nós queremos abrir os olhos ao que é mágico, ao que é maravilhoso, ao que é místico, né? É o ET, é naves, é coisas que nunca se teve uma evidência. Enquanto que a ciência, enquanto que o poder real e maravilhoso de Deus, que se entende muito claramente estudando as leis da natureza, é realmente absoluto e realmente mostra o poder absoluto de Deus. Pois só uma inteligência, ou depois falaremos mais sobre isso, um conjunto de inteligências infinitamente superiores à que temos hoje, seria capaz de criar ou desenvolver o átomo, de criar e desenvolver uma molécula d'água, criar e desenvolver um planeta inteiro como a nossa linda joia azul, tão complexo, tão rico. Somente uma inteligência que sequer podemos imaginar pôde um dia criar aquilo que chamamos de vida. Então, não. Trocar os 6 dias da criação pelos bilhões de anos que a ciência já demonstra através de cálculos, não é diminuir Deus, não. Muito pelo contrário, é atestar a sua infinita inteligência. É comprovar, de fato, como consta lá da questão 1 de O Livro dos Espíritos, que Deus é realmente a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Bom, mas continuando aqui, continuando no item 12, né, no segundo parágrafo, Kardec assim se expressa: não rejeitemos, pois, a Gênese bíblica. Ao contrário, estudemo-la, como se estuda a história da infância dos povos. Trata-se de uma época rica de alegorias, cujo sentido oculto se deve pesquisar, que se devem comentar e explicar com o auxílio das luzes da razão e da ciência, fazendo, porém, ressaltar as suas belezas poéticas e os seus ensinamentos velados pela forma imaginosa. Cumpre-se-lhe
apontem expressamente os erros no próprio interesse da religião. Esta será muito mais respeitada quando esses erros deixarem de ser impostos à fé como verdade. E Deus parecerá maior e mais poderoso quando não lhe envolverem o nome em fatos de pura invenção. Que lindo, né? Que lindo essa visão realística, essa visão de realidade de Allan Kardec. Eu me encanto, eu me apaixono cada vez mais pela inteligência de Allan Kardec, pelo Allan Kardec por ser tão lúcido, por ser tão... E a Gênese realmente, a Gênese, aliás, a Gênese bíblica é um dos meus livros favoritos. Tem muito conhecimento ali, muito conhecimento que deve sim, eu concordo plenamente com Allan Kardec, conhecimento esse que deve ser estudado a exaustão, porque tem muito conhecimento ali, muita moral da história, muito conhecimento subliminar embutido ali nas entrelinhas. O erro que se faz é querer interpretá-lo como um livro científico, que não o é. O erro que se faz, como a maioria dos erros em literatura não técnica, em literatura não científica, é interpretar o que está escrito ao pé da letra. Esses sim são os erros. Mas muito bonito, muito interessante, muito profundo, inclusive, a assertiva de Allan Kardec. Bom, é isso, minhas amigas, meus amigos. Vamos agora, então, iniciar a segunda parte do capítulo 12, a parte que fala da perda do paraíso, que você já deve estar aí, como se diz no linguajar popular, careca de já ter ouvido falar, né? Adão e Eva, a serpente, a maçã, o pecado original, a expulsão do paraíso, toda essa história que está lá na Gênese também, está lá no capítulo 2 de A Gênese. O capítulo 2 de A Gênese é a parte da Bíblia que aborda essa história que nós vamos estudar aqui. Só que, como eu fiz com o capítulo 1, que eu peguei a Bíblia de Jerusalém e fui ler ipsis literi o que continha lá, aqui no capítulo 2 eu não vou fazer isso não, tá? Aqui no capítulo 2 eu vou aproveitar e pegar carona no relato do próprio Kardec, que também ele faz um paralelo com a leitura da Bíblia, e aí o que está aqui já está de bom tamanho para as nossas apreciações. Mas lembrando, você que nos acompanha, né, e que tem interesse de aprofundar os seus estudos nesses assuntos, peguem uma boa Bíblia, uma boa tradução da Bíblia. Eu recomendo a Bíblia de Jerusalém ou a Bíblia de Thompson. Da minha preferência, essas duas Bíblias são excelentes. Então, peguem uma delas aí e estudem a Gênese, né? Mas claro, só se você quiser e tiver interesse no assunto, é claro. Bom, perda do paraíso. Tem uma nota aqui na minha edição, tem uma nota de rodapé, que é a nota 65. A nota diz o seguinte: em seguida a alguns versículos, se acha a tradução literal do texto hebreu, exprimindo mais fielmente o pensamento primitivo. O sentido alegórico ressalta assim mais claramente. Aqui é uma nota do Kardec, e ele realmente, nessa parte do capítulo, ele toma de muita parte das expressões originais em hebraico. Eu não sou expert em hebraico, aliás, eu não conheço quase nada da língua hebraica, pode-se dizer que eu sou um neófito em hebraico. Então, a esse respeito, a questão linguística do hebraico, salvaguardado algumas notas, eu não tecerei nenhum comentário sobre isso, pelo fato de não ter conhecimento a esse respeito, tá bom? Bom, mas, inclusive, para isso, eu convido que vocês leiam a obra do Severino Celestino, principalmente o Bereshit. A obra que o Severino escreveu exatamente sobre a Gênese é o Bereshit. Aí sim, vocês têm lá
teremos lá a visão de um especialista que conhece a língua hebraica e que com certeza a obra é riquíssima, eu recomendo também, tá? Mas voltando aqui para a Gênese espírita, né? Perda do Paraíso, capítulo 12, item 13. Kardec assim se expressa. Capítulo 2, acho que ele está se referindo ao capítulo 2 da Gênese bíblica. Versículo 9. Ora, o Senhor Deus plantara desde o começo um jardim de delícias, no qual pôs o homem que ele formara. O Senhor Deus também fizera sair da terra toda espécie de árvores belas ao olhar e cujo fruto era agradável ao paladar. E no meio do paraíso, a árvore da vida, com a árvore da ciência do bem e do mal. Ele fez sair Jeová Elohim da terra Min Hadama, toda árvore bela de ver-se e boa para comer-se, e a árvore da vida, Vehertz Hatshahin, no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Tem aqui uma outra nota, né, de Kardec, que é a nota 66, aqui na minha edição, onde a nota segue-se o seguinte: paraíso, do latim paradisus, derivado do grego paradeisos, jardim vergel, lugar plantado de árvores. O termo hebreu empregado na Gênese é Hagan, que tem a mesma significação. Aqui uma nota linguística, né, muito interessante. Prosseguindo aqui, já pulando para o versículo 15, né? O Senhor, aqui Kardec está primeiramente descrevendo o texto bíblico, não é? Então, continuando. O Senhor tomou, pois, do homem e o colocou em o paraíso de delícias, a fim de que o cultivasse e guardasse. Deus lhe deu, deu-lhes também esta ordem e lhe disse: come de todas as árvores do paraíso. Ele ordenou Jeová Elohim ao homem, Hal Hadan, dizendo: de todas as árvores do jardim podes comer, mas não comas absolutamente o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porquanto, logo que o comeres, morrerás em toda a certeza. E da árvore do bem e do mal, ou Mehetz Hadat Tob Vaha, em hebraico, né? Não comerás, pois, que no dia em que dela comeres, morrerás. Percebe-se já aqui, ainda não estamos ao nível dos comentários, mas percebe-se aqui, literalmente, de novo, uma literatura dotada de metáforas, né? Uma literatura emblemática, uma literatura metafórica, uma literatura fantasiosa. Se não, vejamos, olha só, se existe uma árvore que ninguém pode comer nada, e Deus foi que plantou todas as árvores lá do Éden, para que ele plantaria uma árvore, ou deixaria uma árvore lá se ninguém pode comer? E mais, Deus é a inteligência suprema, ele já conhece previamente todas as nossas ações. Se ele já sabia que o homem iria de fato comer da árvore do bem e do mal, ou da ciência do bem e do mal, para que ele plantou a dita árvore lá? Todo mundo sabe, a mais simples e básica psicologia diz o seguinte, principalmente quando você fala para uma criança, mas os adultos também seguem essa regra. Quando se diz assim, não olha, aí é que você tem vontade de olhar. Quando se diz assim, não leia, aí é que você tem vontade de ir lá e ler. Quando se diz assim, não prove, aí é que você tem vontade mesmo de provar. Quando se diz não coma isso, aí é que você fica com curiosidade para comer. É ou não é? Então precisaria Deus ser muito sádico, viu? A ponto de mostrar uma árvore
dizer, não coma dos frutos dessa árvore, e ainda dizer, olha só, e ainda dizer, olha, essa árvore, se você comer, você tem a ciência, ou seja, você tem o conhecimento do bem e do mal, o conhecimento absoluto que só pertencia a Deus mesmo e aos anjos. E Deus dizer isso para o homem, seria uma covardia muito grande, seria uma maldade muito grande, porque é da nossa natureza ir atrás exatamente do que é proibido. É da nossa natureza ir atrás exatamente do que de quando se diz não. Já pararam para pensar, já pararam para, já se depararam com a minha avó dizia muito, não mexe nisso que tu quebra. E eu não ia lá não mexer e não quebrava mesmo não. Acho que todos vocês entendem o que eu estou dizendo. Então, já fica bem claro que nota-se uma tendência literária, e essa tendência literária de encadeamento lógico daquilo que você pode ser excitado mentalmente, naquilo que você deve evitar, mas que o seu mestre já sabe que você vai fazer aquilo, principalmente agora porque lhe disseram que é proibido, isso é uma tendência literária grega, inclusive, deixando claramente que Moisés, o escritor desses textos, deve com certeza ter conhecido os textos gregos, os textos egípcios. E não esqueçam que estamos falando de Moisés, né? Que foi criado pelo faraó, que viveu na cultura egípcia, que tinha também muita influência grega. Moisés teve acesso às bibliotecas do Egito e deve ter tido acesso a muita literatura também, prova destes textos que ele mesmo capitula. Né? Bom, mas vamos dar seguimento aqui à leitura. No capítulo 3, né? Vamos entrar agora no item 14 do capítulo 12 de A Gênese Espírita, que Kardec vai descrever o capítulo 3 da Bíblia. Ora, a serpente era o mais fino de todos os animais que o Senhor Deus formara na terra. E ela disse à mulher, por que vos ordenou Deus que não comesseis os frutos de todas as árvores do paraíso? E a serpente, que em hebraico Nahash, era mais astuta do que todos os animais terrestres que Jeová Elohim havia feito. Ela disse à mulher, El Haishá, terá dito Elohim, não comerás de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu, comemos dos frutos de todas as árvores que estão no paraíso. Disse ela, a mulher à serpente, do fruto mipere. Das árvores do jardim podemos comer, mas quanto ao fruto da árvore que está no meio do paraíso, Deus nos ordenou que não comêssemos dele e que não lhe tocássemos, para que não corramos o perigo de morrer. A serpente replicou à mulher, certamente não morrereis, mas é que Deus sabe que assim que houverdes comido desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. A mulher considerou então que o fruto daquela árvore era bom de comer, que era belo e agradável à vista, e tomando dele o comeu e deu a seu marido, que também comeu. Ela viu, a mulher, que ela era boa, a árvore, como alimento, e que era desejável, a árvore, para compreender, leaskil em hebraico, e tomou de seu fruto, etc. Dá uma pequena paradinha por aqui, né? E aí a confusão já está feita, né? Como sempre, a mulher, né, culpada de tudo. Foi a mulher que seduziu Adão para comer o fruto, vamos falar disso daqui a pouco. Mas observem, gente, não dá para tomar isso aqui ao pé da letra. Primeiro, mais parece uma história para criança. Mais parece uma história para criança. Ou do contrário, as cobras no passado falavam, né?
Mas pelo que eu sei até hoje, cobra não fala, nem nenhum animal. Talvez um animal que melhor copie a forma de falar do homem seja o papagaio, né? Então, se no lugar da serpente fosse um papagaio, seria até mais crível. Mas aqui nós temos uma serpente falando. E pelo que eu sei, serpente não fala, nem nunca falou. Então, nota-se claramente aqui uma história fantasiosa. Interessante que Severino Celestino, na obra que eu já citei anteriormente, o Bereshit, ele nos lembra, inclusive, que a Gênese era comumente cantada pelas mães, às vezes pelos pais, na hora da criança dormir. Então, isso aqui era uma música, gente. Era uma fábula. Sim, com um fundo de verdade interessantíssimo. Pelo que já vemos aqui, vê-se claramente as noções de disciplina, as noções de obediência, as noções de se depositar confiança, as noções de fialdade, em você dizer não faça isso, e a pessoa se comprometer em não fazer, mas aí a pessoa vai lá e faz. Então tem realmente todos esses arquétipos aqui juntos. Mas dá para perceber, acima de tudo, o aspecto folclórico, né? Cobra falando, serpente falando com uma pessoa, como uma mulher especificamente, mas guardem isso, né? A cobra, a serpente, né, seduziu a mulher, e a mulher, em contrapartida, seduziu o homem, né? E aí ela vai ser culpada pro resto da vida sobre isso. A propósito, um outro detalhe interessante, com relação à maçã, né? Em momento algum no texto bíblico, e isso é verdade, você pode ver na tradução da Bíblia de Jerusalém, você pode ver na tradução da Bíblia de Thompson, em hipótese alguma é citado o nome maçã. Acho que a cultura medieval, né, a cultura europeia, assim como trouxe um Jesus Cristo loiro de olhos azuis, a literatura medieval europeia trouxe também a maçã, que é um fruto nobre também europeu. Observe que aqui fala-se sempre de fruto proibido, nunca se aludiu ao termo maçã, ao fruto maçã. Fica essa nota aí. Bom, mas vamos seguir aqui aos relatos, eu fiz essa interrupção, mas sigamos aqui os relatos que são muito interessantes. Continuando aqui no versículo 8. Versículo 8 do capítulo 3 da Bíblia, né? Na Gênese. E como ouvissem a voz do Senhor Deus, que passeava à tarde pelo jardim, olha como é lúdico e meio que fora de nexo, né? Deus em pessoa, em forma de homem, né? Lógico, olha aí a antropomorfização de Deus, passeando à tarde pelo jardim. Olha que percebam como é uma coisa bem alegórica mesmo. Eu vou repetir. E como ouvissem a voz do Senhor Deus, que passeava à tarde pelo jardim, quando sopra um vento brando, eles se retiraram para o meio das árvores do paraíso, a fim de se ocultarem de diante de sua face. Então, estava Deus passeando, veio um vento, Adão e Eva percebem a presença do Senhor, mas ficam com vergonha da presença dele e se escondem, né? Então o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: Onde estás? Adão lhe respondeu: Ouvi a tua voz no paraíso e tive medo, porque estava nu. Essa é a razão por que me escondi. O Senhor lhe retrucou: E como soubestes que estavas nu, senão porque comeste o fruto da árvore da qual eu vos proibi que comesseis? Adão lhe respondeu: A mulher que me deste por companheira me apresentou o fruto dessa árvore e eu dele comi. Olha só que dedo duro. Olha só que sujeito não teve a hombridade de defender a própria mulher. Já foi dedurando já ela, dizendo: a culpa foi dela, foi a mulher que o Senhor criou para mim que me deu esse fruto. Parece que é desde sempre, né? A nossa mania de pôr culpa no outro. Sabe, parece que, olha aí, desde tempos imemoriais, quando aparece qualquer problema,
Quando cometemos qualquer erro, a primeira atitude é botar a culpa no outro, né? No caso de Adão aqui, o outro era a outra, só tinha eles dois, né, no paraíso. E que Adão fez? Botou a culpa na mulher. Bom, continuando aqui. O Senhor lhe retrucou, né? Então, Adão lhe respondeu, a mulher que me deste, blá, blá, blá. Então, o Senhor disse à mulher, por que fizeste isso? Ela respondeu, foi a serpente que me enganou e eu comi desse fruto. É fábrica de bota, né? Bota a culpa em alguém. Adão, o que foi que você fez? A culpa foi da mulher. Mulher, foi o que você fez? A culpa foi da serpente. Dá até para imaginar aqui a serpente, vai botar a culpa em quem? É incrível, né? A gente começa a entender subliminarmente uma característica nossa, né? Do ser humano. A extrema dificuldade que nós temos, eu inclusive, eu não tiro o meu da reta não, desculpem a linguagem meio chula, mas a dificuldade que todos nós temos de assumirmos os próprios erros. Já está aqui embutido alegoricamente, ou embutida alegoricamente, essa característica nossa do ser humano, de sempre atribuir a outro ou alguma coisa a responsabilidade pelos nossos próprios erros. Adão pôs a culpa na mulher, a mulher pôs a culpa na serpente. E nós, né? Quantos erros cometemos e pusemos culpa em quem quer que seja? Desde, a culpa é meu pai que não me deu educação, desde, a culpa é porque eu não tive oportunidades na vida, a culpa é do PT, desculpa, saiu. Né? Tudo a culpa não é do PT hoje em dia, né? Me perdoem aí esse viés meio político, né? A culpa é da política. A culpa é da política ou é do político? A culpa é do político ou a culpa é do ser humano? Porque o político, antes de mais nada, é um ser humano. Então, parece que vem de longas datas, né? Nós atribuirmos culpas a todo mundo. Quando é que nós vamos aprender a amadurecer e sermos responsáveis por aquilo que cometemos, né? Não é verdade? Bom, e aí, quando o Senhor encara Adão, né? O Senhor Deus disse à mulher, continuando, né? Que Adão falou, a mulher que me deu por companheira me apresentou o fruto dessa árvore e eu comi. Aí o Senhor disse à mulher, a mulher pôs culpa lá na serpente. Tudo bem que nenhum mentiu, realmente a serpente seduziu a mulher, e realmente a mulher seduziu o homem a comer, tudo encadeado a si mesmo. Mas ninguém ousa comentar que, acima de tudo, foi Deus que plantou a árvore proibida lá. Foi Deus que colocou uma árvore que nem precisava estar lá. Compreendem o que eu estou dizendo, né? A crítica literária. Quem sou eu para criticar Deus, tá? Nós estamos abordando aqui a literatura. Mas o texto continua. Então o Senhor Deus disse à serpente, por teres feito isso, serás maldita entre todos os animais e todas as bestas da terra. Rojar-te-ás sobre o ventre, ou seja, se arrastarás sobre o ventre e comerás a terra por todos os dias de tua vida. É interessante, isso aqui também eu fiquei pensando nessa parte, né? Porque como castigo aqui deixa claramente que Deus condena a serpente a rastejar, né, pelo chão, né? A rastejar pelo chão o resto da vida dela. O que me leva a perguntar, e antes disso a serpente tinha perna, por exemplo? Tinha pé? Ela andava? Era assim? A serpente andava? Ou ela voava? Não fica claro isso. Seja como for, parece que a serpente se locomovia. Além de falar, né, essa serpente aí, além de falar, ela tinha pernas ou tinha asas, porque ela se movia de maneira diferente. Porque foi por castigo que ela passou a se rastejar. Tá vendo que é fantasioso? Estão vendo que é uma coisa mística, mas com um fundamento moral interessantíssimo. Bom, porém uma inimizade entre ti e a mulher, entre a sua raça e a tua.
ela te esmagará a cabeça e tu tentarás morder-lhe o calcanhar. Pronto. E Deus, né, que é todo amor e bondade e carinho, está dizendo que vai provocar o ódio aqui, tá vendo? Tá aqui, ó, porém uma inimizade. Eu, Deus, criarei uma inimizade, ou seja, criarei ódio. Era como Deus era compreendido na época, né? Na época anticristã. Todos nós sabemos que precisou Jesus Cristo vir à Terra e nos ensinar, ou pelo menos começar a nos ensinar sobre a verdadeira face de Deus. Deus do amor, não Deus do rancor, não Deus do ódio, Deus que provoca inimizade entre espécies. Aos dias de hoje, realmente, esse texto não faria sentido nenhum se interpretado ao pé da letra, que não é aquilo que estamos fazendo. Eu estou abordando esses comentários só para destacar o ridículo que é se você procurar interpretar isso aqui ao pé da letra e não da forma alegórica que se deve ser interpretado, né? Inclusive, convidando a mulher a esmagar a cabeça e a cobra a procurar morder. Bom, e continua no versículo 16 do capítulo 3 da Bíblia, da Gênese. Deus disse também à mulher: afligir-te-ei com muitos males durante a tua gravidez. Parirás com dor, estarás sobre a dominação de teu marido e ele te dominará. Olha só. Disse para que a mulher vai parir com dor. Mas assim, eu fico me perguntando um monte de outras coisas assim. Como assim ela vai parir com dor? Ela já tinha parido antes para saber que não tinha dor e agora vai ser com dor? Tá totalmente fora de ordem, né? Aí, como assim você vai partir com dor? Ela podia ter perguntado, e como é, o que é dor e o que é parir sem dor? Uma vez que nessa época só tinha Adão e Eva, né? Ela não tinha parido ainda o Caim nem o Abel, né? Então ela já ia parir diferentemente, sem nem saber como é parir da maneira sem dor, né? Fica essa nota aí interessante. E mais, né? Se de um lado Deus fez a mulher da costela de Adão para que ela fosse um igual, aqui ele já está mandando que ele vai estar sobre a dominação do marido. Deus está ordenando então que o marido domine a mulher. Aí interpretar isso aqui ao pé da letra, sabe o que é que dá? Interpretar isso aqui ao pé da letra resultam nas religiões fundamentalistas dos dias de hoje. Resulta na crença do Islã, que a mulher é tida realmente como propriedade do homem, né? Resulta nessas religiões bem ortodoxas mesmo, que impedem a mulher de tudo. A mulher não pode estudar, a mulher não pode participar de nada, e ela fica realmente sob o jugo do marido, do homem, né? Sem vez, sem força de voz, sem possibilidade ou perspectiva de atitude nenhuma. Está aí a fonte. Ó. Mas é claro que não foi Deus que ditou isso. Isso foi escrito por Moisés. Eu não posso, em hipótese alguma, sequer fomentar de onde ele tirou essas prerrogativas. Pode ter sido mediunicamente, e se foi mediunicamente, com certeza não foi Deus que ditou para ele, porque Deus não faria isso, não faz muito sentido. No entanto, eu não quero ser simplista, porque esse tema realmente não é simples, é muito complicado, até porque nós estamos falando de uma outra época. Nós estamos falando aí de uns 3.800 anos atrás. As coisas eram bem diferentes de hoje. Então, não dá para se falar tantas coisas assim, não. O que nós podemos coletar de tudo isso, por enquanto, é que não tem muita coerência, não tem muita verossimilhança com o Deus que Jesus nos ensinou. Não tem muita semelhança com o Deus, com Yahvé, com o Pai de amor que Jesus nos ensinou. Não tem a ver, pois Jesus nos ensinou um Deus que ama, um Deus que, sim, é justo e bom, impõe a justiça, sim, mas amorosamente.
Jesus não nos explica um Deus que pune com castigo. Deus nos ensina, Jesus nos ensina um Deus que lhe dá a chance de, pelo amor, através do amor, cobrir a multidão dos pecados. Mas eu estou condensando numa frase só milênios de conhecimento que não parou, milênios que não pararam. Ainda hoje nós estamos aprendendo sobre essas coisas. Ainda hoje, afinal de contas, todos esses estudos de ciência, de espiritismo, têm como objetivo primeiro, fundamental, aprendermos a amar a nós mesmos e aprender a amar o próximo, aprendermos a cuidarmos uns dos outros para evoluirmos. E evolução só tem sentido se for evolução juntos. Claro que há a evolução individual, minha e sua, de todos vocês, de todas vocês, mas só a nossa evolução, ou a soma das nossas evoluções, vai fazer evoluir, por exemplo, o nosso mundo. Tá bom? Vamos encerrar por aqui, já encerramos a nossa hora. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Deixe aí o seu gostei, se você gostou. Se não gostou, deixe aí o seu comentário. Inscreva-se no canal, aperte o sininho para você ficar sabendo dos nossos lançamentos. Ainda temos uma pandemia lá fora, tá, cuidado, não baixe a guarda. Se for sair, use a máscara corretamente, higienize as mãos, evite aglomerações. Quero ver todo mundo com saúde. E você que não tomou ainda a vacina, tome a vacina, tá bom? Beijo no coração, até a nossa próxima aula. Paz e bem.